as atividades de consultoria, de assessoria, direção jurídicas e a efetiva postulação nos órgãos do Poder Judiciário. Será que as incompatibilidades previstas no artigo 28 atingem a todas as atividades privativas previstas no artigo 1º? Esse é o foco da questão formulada. O aluno pergunta: será que um advogado que exerce atividade incompatível pode apenas prestar atividade de consultoria? Então ele exclui as outras atividades, especialmente a atividade de postulação efetiva? A resposta é não. Como vimos, o exercício da atividade incompatível, ele proíbe até mesmo a inscrição. E uma vez inscrito, o exercício dessa atividade futura, após a inscrição na OAB, também proíbe o exercício da atividade advocatícia em todas as suas formas. Em todas as formas de atividades previstas no artigo 1º. Se eu exerço atividade incompatível, eu não posso exercer a advocacia, mesmo que eu esteja licenciado, mantendo o meu número de OAB, pertencendo aos quadros da OAB. Não é porque a atividade é de simples consultoria que eu posso exercê-la estando licenciado. Essa atividade exige capacidade técnica, formação jurídica, inscrição na ordem e é privativa de advogado, sob pena de exercício ilegal da profissão. Portanto, o escritório, como colocado apenas para consultoria, para aquele que exerce atividade incompatível, é atividade ilegal, exercício ilegal da advocacia. Vamos ver a segunda questão? Professora, sou gerente de uma instituição financeira. Esta função é incompatível? Eu posso fazer o exame da ordem? Na questão formulada, nós temos a expressa colocação de uma função exercida por um candidato à inscrição na OAB que tem dúvida se pode ou não fazer o exame de ordem. É o Conselho Federal, por meio de provimentos, que estabelece as diretrizes para o exame de ordem. E nestes provimentos, que são alterados sucessivamente, tivemos uma alteração agora em relação, na verdade, duas alterações em relação ao próximo exame que vocês vão realizar em julho deste ano. Estes provimentos mantêm a determinação de que aquele que exerce função incompatível pode sim realizar o exame de ordem. O gerente de instituição financeira, tratamos no tema do dia também desse exemplo, é uma das funções consideradas incompatíveis com a advocacia, mesmo que essa instituição financeira seja privada. Na hipótese, o candidato pode sim realizar o exame de ordem, está autorizado pelo Conselho Federal. No entanto, aprovado no exame, ele não receberá a sua inscrição, não receberá o número de inscrição e a carteira da OAB. Receberá apenas um certificado de aprovação para inscrição futura quando comprovar o não exercício de atividade incompatível. Vamos lembrar que lá no artigo 8º do Estatuto, nós temos os requisitos para inscrição. 7 incisos que o candidato deve cumprir integralmente para a sua inscrição na OAB. Um dos incisos é a aprovação no exame de ordem. Outro é não exercer atividade incompatível. Respectivamente, falamos do inciso 4 e do inciso 5. Se eu não cumprir todos os requisitos, não obtenho a minha inscrição. Esse candidato que formulou a questão faz o exame, é aprovado, cumpre todos os requisitos, salvo o inciso 5, não exercer atividade incompatível. Nenhum problema. Ele cumpriu as etapas. Ele concluiu o curso de Direito, é bacharel, aproveitou esse momento, foi aprovado no exame e não obterá a sua inscrição, mas já cumpriu esta etapa.
recebendo um número de inscrição e a carteira de advogado no futuro, quando deixar definitivamente este cargo ou função incompatível. Boa sorte para você que perguntou se pode fazer exame de ordem. Pode sim, sendo aprovado, guarde o seu certificado que não tem prazo de validade e se inscreva oportunamente quando realmente puder exercer a advocacia. Vamos ver a terceira questão? Professora Laura Di, o fato de ser concedida uma licença médica, por exemplo, para aquele que exerce uma função incompatível, permite que ele volte a advogar no período de licença? A pergunta é interessante porque traz a possibilidade do exercício profissional, da retomada do exercício profissional por situações que não cessam a incompatibilidade, mas apenas afastam temporariamente o advogado daquele cargo ou função incompatível. Vejam, a chave para esta resposta, para o acerto no exame da OAB, é pensar: este afastamento, este desligamento é temporário? Se a sua resposta for sim, como na pergunta formulada, é uma licença médica, ou seja, é um afastamento temporário do cargo ou da função incompatível, permite que eu volte a advogar? A resposta só pode ser não. Quando nós identificamos uma função incompatível e há, portanto, esta proibição para o exercício da advocacia de forma total, até mesmo em causa própria, o mero afastamento temporário deste cargo ou função que gerou a incompatibilidade não permite o exercício de qualquer atividade de advocacia. E volto na pergunta que foi formulada, salvo engano, a primeira pergunta sobre a possibilidade, então, de atividades de consultoria ou de assessoria jurídica. Nenhuma das atividades poderá ser realizada pelo advogado que tem função incompatível, está afastado e proibido de advogar, portanto, e também está afastado, licenciado do cargo ou função incompatível. Para que ele retome o exercício da advocacia, exige-se que a desincompatibilização seja total, absoluta. Há o efetivo desligamento daquele cargo ou função. Aí sim, eu posso retomar o exercício da advocacia em toda a sua amplitude, resgatando a capacidade postulatória e o livre exercício profissional em todo o território nacional. Ok? Vamos ver a próxima pergunta? Professora, a inscrição na OAB é cancelada automaticamente quando o advogado assume uma função incompatível? Gostei muito da pergunta formulada, especialmente pelo termo automaticamente. Será que a inscrição na OAB é cancelada automaticamente, como colocou nosso aluno, quando a gente assume uma função incompatível? A resposta deve ser não. Vamos ver por quê. Num primeiro momento, nós temos que verificar se essa função incompatível tem caráter definitivo ou temporário. Sendo caráter temporário, nós já vimos que não se trata de cancelamento, mas sim licenciamento. O licenciamento é o afastamento temporário, que também proíbe o exercício da atividade profissional, mas mantém o número de inscrição do advogado. Feita esta primeira análise sobre o caráter definitivo e, portanto, a necessidade de cancelamento, nós temos que pensar que cabe ao advogado comunicar à ordem esta mudança na sua situação de advogado regularmente inscrito. E por que nós falamos em mudança na situação de regularmente inscrito? Porque agora ele assumiu uma função incompatível, que proíbe completamente o exercício da atividade profissional, até mesmo em causa própria. Agora sim, trata-se de cancelar a inscrição deste advogado, que poderá voltar
voltar a se inscrever oportunamente, mas com certeza perderá